A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais e nós contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo. Sinto-me imensamente feliz de participar deste maravilhoso programa. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é teólogo. Ele é professor do nosso seminário teológico, da nossa STEADEB, ele ensina diversas disciplinas, inclusive se você deseja estudar no nosso seminário teológico, você terá a oportunidade de ter aulas presenciais com o professor Saulo e com o professor Givanildo. Você está convidado para se inscrever no nosso curso teológico na nossa querida STEADEB. E o professor Saulo Soares também é escritor. Ele escreveu 3 obras que foram editadas pela nossa editora Bereia, 3 obras que eu recomendo demais. A primeira, sobre a grande tribulação, o palco do anticristo, onde o professor Saulo Soares aborda as profecias bíblicas acerca desse importante evento escatológico chamado de grande tribulação e também sobre a pessoa do anticristo. A segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo Soares, com muita maestria, ele fala sobre as profecias messiânicas, dezenas de profecias messiânicas que provam que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E a terceira e última obra, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Esse livro é fantástico, maravilhoso, que eu recomendo demais. Para você que gosta de estudar sobre Israel, estudar sobre a igreja, estudar sobre a escatologia, é uma obra excelente. Inclusive, nós temos aí no YouTube, Rede Brasil Oficial, uma série de entrevistas. Nós entrevistamos o professor Saulo Soares, baseado no estudo desse livro. Todas essas entrevistas estão disponíveis lá no YouTube, inclusive sobre o livro É Jesus de Nazaré, o Messias, que recentemente estamos entrevistando o professor Saulo. Olha, já estudamos vários capítulos, várias profecias messiânicas. Estudamos sobre a necessidade de um Messias universal, as profecias que apontam para o Messias universal. Estudamos aqui sobre o nascimento do Messias, sobre o ministério do Messias, sobre o sofrimento, morte, ressurreição, a ascensão do Messias, e recentemente estamos estudando o capítulo de número 8, estudando sobre o povo judeu. O que foi que ocorreu com o povo judeu na ocasião da invasão estrangeira no ano 70? No último programa, por exemplo, nós falamos sobre a invasão estrangeira, falamos sobre Massada, falamos sobre a rebelião de Bar Kokhba. Olha, esse programa está imperdível. Se você não assistiu, pode assistir lá no YouTube. E se você ainda não adquiriu este livro, eu quero lhe recomendar para adquirir esta obra excelente que trata, não é, com muita maestria, dezenas de profecias messiânicas. Professor Saulo Soares, eu gostaria de dizer que essa série de entrevistas tem sido muito proveitosa para a minha pessoa. Ainda que não estivesse sendo gravado, ainda que não estivesse sendo exibido, não é, mas eu fico maravilhado aqui com essa riqueza das profecias messiânicas, né? E semana passada, por exemplo, quando eu estava lhe entrevistando, eu fiquei assim encantado com um texto que eu já li várias vezes, mas não havia me apercebido ainda, que é capítulo 28 de Deuteronômio, né? Quando Deus, através de Moisés, diz o que ocorreria com o povo, inclusive que o povo seria levado de volta para o Egito, mas não iria pelo mesmo caminho. Olha, eu já li várias vezes esse texto, mas não havia me apercebido disso, né? E recentemente nós estamos estudando exatamente sobre esses fatos históricos que ocorreu com o povo judeu depois do ano 70. Não é só para relembrar a você, querido telespectador, que o povo judeu, que o povo de Israel, eles vivenciaram várias dispersões, diversas dispersões, né? Eu poderia citar, por exemplo, aquela que ocorreu do Reino do Norte, em média de 722 a.C., quando o rei da Assíria invadiu o Reino do Norte,
trouxe gente de outras terras para habitar em Israel, inclusive em Samaria, e levou o Reino do Norte para outras terras. Depois ocorreu, de 605 a 586, que foi a deportação para a Babilônia, não é? Nos dias de Daniel, de Ezequiel, nos dias de Jeremias, onde o rei Nabucodonosor levou o povo judeu para a Babilônia. Eles estiveram lá 70 anos, e depois de 70 anos eles retornaram quando Ciro autorizou o retorno do povo judeu. E eles voltaram também 3 levas para reconstruir o templo, restaurar o culto e restaurar os muros. Mas que coisa interessante, eles voltaram para a sua terra, povoaram Jerusalém mais uma vez, estiveram lá em média de 6 séculos, de 536 até o ano 70 da era cristã, quando mais uma vez foram dispersos pelo mundo. Não foi assim, professor? Sim. O general Tito invadiu Jerusalém, milhares de judeus foram mortos, outros foram vendidos como escravos, enfim. E nós estamos estudando exatamente esse período histórico do que ocorreu com Jerusalém, com o povo judeu, nesse período da invasão estrangeira. Inclusive, nós estudamos na semana passada sobre a fortaleza de Massada, onde os judeus se abrigaram e terminaram se suicidando, não foi assim? E hoje vamos dar continuidade a esse fato histórico para nós compreendermos a história do povo de Israel, a história do povo judeu. Então, professor, eu posso dizer que essa invasão estrangeira, depois do ano 70, foi um período de muito sofrimento para o povo judeu, né? Milhares de judeus foram mortos, outros foram vendidos como escravos, outros se suicidaram na Massada. Eu gostaria que o senhor trouxesse um breve comentário para nós darmos continuidade, para nós nos situarmos historicamente, para darmos continuidade a essa entrevista. Certo. Se vocês ouviram o que o professor Givanildo falou. Agora, escute isto. Vimos no programa que em 70, 1.100.000 judeus foram mortos. Fora os 97 mil que foram levados como escravos e jogados no mar, muitos deles. Vimos também que Bar Coqueba, na sua peleja, os romanos mataram 580 mil judeus. Todos eles homens. Ainda, não coloquei aqui, mas Cirenaica e outras cidades mataram uma faixa de 500 mil judeus. Já vamos aí para quase 2,5 milhões de judeus mortos. Ainda temos, como nós vamos ver, Hitler 6 milhões. Então, com as perseguições e as matanças dos judeus, uns 10 milhões de judeus foram mortos. Agora, o senhor imagine, professor Givanildo, se estes judeus não tivessem sido mortos, se tivessem suas casas procriado, quantos milhões de judeus teria hoje na face da terra? Verdade. Mas o trabalho do diabo, através desse ódio que as pessoas têm dos judeus, chamado antissemitismo, tem destruído, ou tentado destruir a nação de Israel. Por isso que quando vimos que os judeus nunca se submeterão à ordem de ninguém, é preciso que isso fique bem colocado na mente. O caráter do judeu, a fleuma judaica, não aceita ser manobrado. Não aceita. Eles podem passar um tempo quieto, mas lembre-se, eles vão se levantar. Por isso que a invasão romana não os deteve, Massada não os deteve, não é? E o Bar Coqueba não os deteve. Isso, Bar Coqueba foi em 135. Os irmãos têm uma ideia? Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, lá pelo ano 80, 90, os judeus tentaram reconstruir Jerusalém. Sim. Os judeus ricos falaram com o imperador e começaram a reconstruir Jerusalém. Mas não era um plano de Deus. Conta a história que quando eles começaram a bateu o bico de uma ferramenta numa pedra e houve uma explosão tão grande que matou dezenas deles. Desistiram de levantar Jerusalém, porque aquilo era um castigo divino. Tá? Então, o sofrimento do povo judeu é predito ou profetizado por causa de sua negligência, de sua obediência e de sua desobediência e rebelião contra Deus. É o que nós falamos na última entrevista, professor, aquelas maldições que está em Deuteronômio 28, né?
Então, eles não obedeceram. Inclusive, eu já ouvi em alguma de suas pregações, estudos, o senhor até explicando que os judeus rejeitaram o Pai, rejeitaram o Filho e rejeitaram o Espírito Santo. Sim, senhor. O senhor pode repetir, por favor? Sim, eles rejeitaram o Pai quando pediram a Samuel um rei. Um rei. Queremos um rei que mande sobre nós. Professor Givanildo, é como se um crente hoje dissesse, olha, Deus, olhe, pastor presidente, diga a Deus que escolha um rei político, algo comum para reinar sobre nós. Nós não queremos o senhor nos doutrinando com a palavra de Deus. Queremos algo político, algo da terra, algo daqui. Isso irritaria a Deus. Quando pediram a Samuel um rei, que como as nações que nós conhecemos têm, Deus ficou muito triste e muito zangado com isso. Então rejeitaram o Pai. Até Samuel disse a ele, olha... Vocês não rejeitaram a mim, vocês rejeitaram a Deus. Ele vai tomar providência com isso, vocês esperem. Depois rejeitaram o filho. Quando Pilatos disse assim, eis aqui o vosso rei. Aí disseram, o nosso rei é César, a este crucificai-o. Então rejeitaram o Espírito Santo. Quando Estevão, no capítulo 7, versículos 58 a 60 a 61, está falando sobre a história de Israel e a manifestação do Messias, que é Jesus de Nazaré, eles começaram a mostrar que não estavam se agradando da conversa de Estevão. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, perguntou para ele, homens de dura cerviz, ou seja, pescoço duro, pessoas que não se dobram, pessoas que não se humilham, até quando vocês rejeitarem o Espírito Santo? Rejeitaram o Pai, rejeitaram o Filho e rejeitaram o Espírito Santo. Então nós podemos dizer que esse sofrimento do povo judeu, ele tem ao menos duas causas principais. Uma das causas principais é a rebelião contra Deus, a sua desobediência, não é? Por exemplo, o cativeiro assírio e babilônico com certeza foi por causa da desobediência, não é? Porque eles transgrediram a palavra de Deus, se tornaram idólatras, pagãos, enfim. E também nós podemos dizer que este sofrimento, principalmente esse movimento chamado antissemitismo, é por causa de uma ação maligna, uma ação diabólica contra o povo judeu, não é assim? Sim. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de participar em um dos programas Espaço Jovem e nós explicamos exatamente sobre essas ações antissemitas, né? Esse ódio, essa fúria contra o povo judeu. Agora, um fato interessante, professor, nesse seu livro que eu percebi, é que no capítulo 8 o senhor vai explicar que em dado momento, os próprios cristãos começaram a perseguir o povo judeu, não é? E quando eu falo de cristãos aí, eu estou me referindo daquela igreja majoritária, não é? De uma igreja majoritária, que também é tida como cristão pelo fato de crer em Cristo. Mas por qual motivo os judeus foram perseguidos por essa igreja majoritária, que eu vou chamar de cristãos aqui nessa ocasião? O que foi que levou esta igreja, esse povo, perseguir também os judeus? Tudo começa, professor Givanildo, na escola de teologia e de Alexandria, no Egito. Certo. Certo? Quando os primeiros cristãos, eles começaram a modificar a história da Bíblia, baseado em quê? Os escritores gregos da antiga Grécia, eles escreviam sobre seus deuses. E os deuses gregos eram pernósticos, tinham perversidades sexuais, eram perversos. Então, os escritores gregos, para amenizar a imagem dos deuses gregos, que para ele eram reais, eles alegorizaram, espiritualizaram essas ações mais de seus deuses. Dizendo, olha, na verdade, o cunhado de fulano não adulterou com fulana, com a deusa fulana. Isso quer dizer isso, amenizando, espiritualizando, alegorizando. Alegorizando. Sim. E muitos desses judeus helenizados, formados na filosofia grega, vieram para o cristianismo. E a escola de Alexandria, com Filon, com Clemente, com Orígenes, eles eram, todos eles, helenizados. Eles eram fãs da filosofia grega. E quando começaram a ler a Bíblia,
que Deus mandou matar os cananeus, começaram a ler a Bíblia de algumas coisas que eles acharam difíceis para repassar, eles alegorizaram. Eles alegorizaram tanto que o Antigo Testamento perdeu o interesse, ficou no Novo. E quando chegaram no Novo Testamento, eles começaram a dizer que os judeus eram assassinos de Cristo, que os judeus mataram Cristo. E assim, as bênçãos que Deus tinha feito para Israel, acabou-se. Só havia para Israel a maldição. Que agora a igreja cristã, estou falando do primeiro século, para o segundo, agora era a Jerusalém verdadeira. E isto, os judeus, por seu lado, até o ano 70, na guerra que acabamos de ver no outro programa, ninguém sabia, os gentios não sabiam o que era judeu e o que era cristão. Exatamente. Pensava que o cristianismo era algo que estava ligado ao judaísmo. Era como se fosse um grupo partidário, como os saduceus, os fariseus. Isto. Não entenderam que era uma nova religião, uma nova crença, uma nova fé, diferente do judaísmo. Não entendiam isso. Quando houve a guerra, que os judeus pagaram um preço terrível, o cristianismo ficou. E os judeus começaram a criticar e a zombar de Jesus. Aí diziam que Jesus era feiticeiro, dizia que Jesus era macumbeiro. Exatamente pelo fato de não crer que Jesus era o Messias. Isso. Aí que os milagres de Jesus tinham comprovações. Senão ele não dizia que Jesus era feiticeiro. Porque havia provas de que Jesus fez milagre, que há um Jesus histórico. Sim, e os judeus são provas disso. Daí eles falarem que Jesus era rebelde, macumbeiro, feiticeiro, possesso de demônio, filho bastardo de Maria com um legionário romano, chamado Partenos. Isso era cheio. Celso, o inimigo de João, era o maior propagador disso. Aí o cristianismo sofria na mão deles. Mas aí em 313, quando Constantino torna o cristianismo uma religião oficial, o cristianismo subiu, os adeptos, os cristãos de posição subiram. O cristianismo passou a pagar, pagar aos pastores, aos bispos, e o cristianismo subiu. Agora chegou a vez dos cristianismos. Começou a perseguir os judeus, os assassinos de Cristo. Aí vieram João Crisóstomo, Orígenes, Agostinho e outros fazendo crítica aos judeus. Cada um que fizesse uma crítica mais forte. Chegaram a dizer, professor Givanildo, esses homens pregando nas igrejas, que os judeus não mereciam descansar fisicamente. Eles não mereciam sentar num canto. Eles teriam que andar por toda a eternidade. Não precisava nem morrer. Observe, morrer seria um descanso. Eles teriam que andar eternamente. Chamaram a sinagoga dos judeus de antro de prostituição. Daí os Césares começou a perseguir os judeus. E foi a partir daí que o cristianismo e o judaísmo se tornaram antagônicos. Se de um lado o cristianismo acusava os judeus de matarem Jesus e de serem amaldiçoados, de suas sinagogas serem antro de demônio de prostituição, por outro lado, os judeus diziam que Cristo era um endemoniado, possesso, macumbeiro, feiticeiro, que nada de novo trouxe, ele jamais tinha sido o Filho de Deus, tampouco o Messias de Israel. Então nós podemos dizer, professor, quando nós estudamos a história da igreja, que os primeiros séculos da era cristã, a igreja manteve a sua pureza doutrinária, né? Os primeiros séculos. A partir desse ano 312, quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial, que aí a igreja tornou-se politizada, que foi então, a partir de então, que começou a surgir as heresias, né? Papado, a mariolatria, a reza pelos mortos, enfim. E foi exatamente a partir de então que começou esse ódio, né, assim, por parte dessa igreja majoritária contra os judeus. A pergunta é, qual é o resultado desse ódio? Que foi que isso trouxe como resultado do ódio dos próprios que se diziam cristãos pelos judeus? Vale salientar, em primeiro lugar, que o professor Givanildo e a minha pessoa,
Nós estamos falando de cristãos, certo? Cristãos é aquele que professa a Cristo como seu Senhor Salvador. Certo. Não significa que ele siga o que a Bíblia Certo, exato. ordena, Exato. certo? Então, nós costumamos dizer que somos evangélicos. Isso. Nós somos seguidores do Evangelho. Isso. Cristãos evangélicos. Certo. Certo? Estamos falando de cristãos nominais. Isso. Daqueles que têm uma bandeira cristã, mas, na verdade, não praticam o cristianismo. Bem, com Jerusalém tomada pelos turcos, pelos islâmicos, pelos árabes, quando Maomé assume um governo, Maomé nasceu no sexto para sétimo século. Então, o islamismo tomou conta do mundo. Certo. A coisa foi tão séria, que em 70 anos o islamismo tinha dominado praticamente metade do mundo da época. Foi preciso Carlos Magno e outros se juntarem para barrar a expansão. O crescimento Isso. do mundo islâmico. Então, esses seguidores de Maomé tomaram Jerusalém. Jerusalém, que havia sido destruída, digamos assim, no ano 70, passou a ser agora ocupada por nações árabes, pela religião muçulmana. Que quando houve a história de Bar Kokhba, Adriano mandou reconstruir Jerusalém. Certo. Então agora ela foi tomada pelos islâmicos. E grandes imperadores islâmicos ficaram lá. E os peregrinos cristãos, o senhor sabe que as pessoas que idolatram, eles vendem tudo para fazer a sua romaria. Sim. Certo? Romaria que vem de Roma, ir a Roma. Certo. Então eles começaram a visitar Jerusalém. E no meio do caminho, os turcos, que nessa época também tomaram Jerusalém, da mão dos islâmicos, começaram a perseguir os peregrinos, tomaram o que eles tinham, até batiam, roubavam eles. Eram milhares de peregrinos. E foram ao Papa Urbano. Isso no princípio do segundo milênio. E o Papa Urbano começou a fazer com que alguma coisa parasse estes. Aí ele levantou a primeira cruzada. Qual era o papel da cruzada? O papel da cruzada era tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Esse era o objetivo das cruzadas. Sim, senhor. Temos até aqui uma imagem aqui que ilustra bem a cruzada. O objetivo aí era tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Como o quadro apresenta, e é muito bem feito, Sim. quero elogiar por esse quadro tão lindo. Observe, Jerusalém está ali e Sim. os cruzados estão aqui apontando. Era uma espécie de guerreiros, de soldados. Ele não fazia parte de um exército. De um exército, certo. Como naquela época príncipes dominavam em certos principados, o Papa quem mandava. Certo. Tá? Porque no final do primeiro milênio para o segundo, os papas decidiram que, como eles eram representantes de Jesus na terra, Sim. eles eram maiores do que os reis. Daí eles manobrarem o mundo inteiro. Muitos reis se submeteram aos papas, principalmente temendo a condenação do inferno. Porque eles excomungavam. Exato. Eles tinham medo de ir para o inferno. Isso. Então, e não importa quem eles matassem. Exato. Se o Papa dissesse, vocês estão salvos, salvo. Porque esta igreja, segundo ensina, quem for batizado nela será salvo, não interessa. Uhum. Então, eles fizeram o grupo para libertar Jerusalém. Mas em dado momento, alguns deles disseram, não, os maiores inimigos não é os islâmicos, os maiores inimigos são os judeus. Então, as cruzadas que tinham por objetivo libertar Jerusalém do domínio muçulmano, os próprios cruzados se revoltaram contra os judeus? Sim. Porque eles diziam assim, desejamos combater os inimigos de Deus, mas temos diante de nossos olhos os judeus, uma raça mais inimiga de Deus do que todas as outras. Vamos fazer tudo isso em sentido contrário. Primeiro, a gente mata os judeus. E como seremos abençoados por Deus por causa disso, iremos libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos ou dos turcos. Então nós podemos dizer que desde os tempos antigos,
professor, que muitas guerras ocorrem por questões religiosas. Sempre foi assim. Essa é uma guerra de caráter religioso. Vamos matar os judeus, vamos perseguir os judeus, como ainda hoje ocorre, né? Então, uma das forças principais hoje desse antissemitismo é exatamente essa questão religiosa, o objetivo de destruir, de exterminar o povo judeu. Agora, o senhor fez uma pergunta lá no princípio, de onde veio esse ódio? Lá da igreja de Alexandria. Sim. Eles cultivaram o ódio dentro do cristianismo. Pode perceber, professor Givanildo, que esses homens não eram homens que oravam, não eram homens que jejuavam. Porque eu não acredito que uma pessoa penitente, uma pessoa uma pessoa devota ao Deus vivo e verdadeiro, nasça no seu coração um ódio por seu inimigo, porque Jesus ensinou: amai vossos inimigos. Isso. E os judeus nem inimigo deles eram. Eles foram acusados de ser assassinos de Cristo. Então, eles acharam por bem. Isso só vem de uma mente maligna, do trabalho diabólico. Inculcar na mão daqueles príncipes que davam os soldados para formar aquele grande exército de cruzados, para matar primeiro os judeus. Observe que eles não foram enviados para matar judeus. Eles foram enviados para libertar Jerusalém da mão dos turcos e outras cruzadas da mão dos islâmicos. Mas no meio do caminho, aí sempre ia o quê? Ia um religioso enviado pela igreja-mãe para abençoar cada inimigo que fosse morto e abençoava os cruzados para eles não serem mortos. Então, partiu desses movimentos, não sei de onde partiu, a ideia dessa frase que acabamos de ler. Temos um inimigo maior. Maior que era o judeu. Maior do que ele, e mais feroz, mais perigoso. Aí eu pergunto, em que os judeus eram perigosos? Os judeus eram mascates, vendedores de porta em porta, emprestadores de dinheiro a juro. Eram pessoas que trabalhavam com comércio, em que eles eram mais perigosos. Então, isto era um ódio. Então, nasceu da ideia de que as boas obras levam à vitória. Ou seja, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar nisto. Se esquece que tudo é conseguido por fé. Não é? Então, eles disseram: matemos os inimigos de Cristo e Deus nos abençoará e nos dará força para libertar Jerusalém da mão dos nossos inimigos. Professor, esse período aí das cruzadas tem alguma coisa a ver com a Inquisição? Está relacionado? Eu queria que o senhor explicasse o que é a Inquisição, o porquê da Inquisição, em que período surgiu essa Inquisição. A Inquisição, professor Givanildo, Inclusive, foi criada... temos até essa imagem aqui da Inquisição. Queria que o senhor explicasse, por favor. O senhor, ou alguém colocou essa mais uma vez, eu quero elogiar a imagem. Esse fogo aí ainda é pouco para o que aconteceu. Nós vemos ali pessoas sendo incendiadas, queimadas. Incendiadas. Então, primeiro, o que é a Inquisição, professor? A Igreja Católica Apostólica Romana, a partir dos seus reis, a Igreja nunca disse: os judeus são inimigos, eles nunca disseram. Certo. A Igreja Católica nunca fez isso. Mas os adeptos, por exemplo, em Portugal e em Espanha, os reis de cada uma dessas nações eram católicos, tão católicos, devotos, que tudo o que eles faziam conforme a Igreja Católica Apostólica Romana determinava. Então, o que foi que a Igreja Católica Apostólica Romana fez? Ele mandou frades para a Espanha, os reis Fernando e Isabel, que eram reis da época, aquele mesmo casal que fez com que Colombo fosse para descobrir a América, o casal que financiou a viagem de Cristóvão Colombo, Fernando e Isabel. Esses dois reis eram reis católicos. Por isso que a história diz: os reis católicos, Fernando e Isabel. Para esse lugar, eles mandaram um tal de Torquemada. Professor Givanildo, não quero dizer que o Papa era assim, não. Não quero dizer que os assessores do Papa eram assim, mas o Torquemada era um verdadeiro demônio. Torquemada cismou de dizer que os judeus eram ladrões. Como havia a lei de que, se você descobrir o inimigo do catolicismo ou de Deus,
e você descobrir, vocês podem matá-lo. E a riqueza dele pertence a você. Observe o que isso gerou. Então, começou a surgir esses assuntos. E Torquemada começou a perseguir e a matar pessoas em Espanha. Quando muitos desses judeus fugiram para Portugal. Então, essas pessoas que eram mortas na Inquisição eram judeus também? Sim, por quê? Porque eles pegaram o seguinte: os judeus, para fugir da perseguição antissemita Sim. e do catolicismo que perseguiam eles se batizavam. Havia ordem: se você se batizar, você agora é um cristão, você está livre. Então, muitos desses judeus não aceitavam e eram queimados ou mortos. E muitos desses outros judeus aceitavam serem batizados. Certo. Eles eram chamados de marranos. Então, esses marranos, que eram judeus novos ou cristãos novos, eram odiados pelos seus irmãos judeus e pelos próprios cristãos. Então, eles não tinham paz. E havia enviado por esses Torquemada e seus asseclas espiões no mundo judaico. Qualquer coisa que eles fizessem, se eles acendessem qualquer coisa ligado ao judaísmo, eles eram denunciados. E quando eles eram denunciados, não eram ele apenas, era a vila inteira que eram levados cativo para ser mortos. Era exposto publicamente e eles, quando eram chamados, eles não tinham mais perdão. Eles apenas teriam que dizer que eram culpados e pedir perdão simplesmente para morrer rápido. Não eram para ser perdoados. Uhum. E observe quantas pessoas maldosas e perversas trabalharam acusando os judeus de nunca ter feito isso. Num certo local, se não me falha, foi em Portugal, o livro conta bem isso, os cristãos estavam admirando os vitrais da igreja. Admirando, e tinha judeu no meio, olhando, judeus cristãos. Judeu sempre foi com o pé atrás, judeu nunca se deixou influenciar por milagres. Embora eles fossem cristãos novos, o coração dele não estava no cristianismo, estava no judaísmo. Aí uma luz do sol, aquela luz de meio-dia, 1 hora da tarde, só apareceu entre nuvens e brilhou em cima de uma imagem que estava num dos vitrais da janela da igreja. E a imagem brilhou. Aí disseram: milagre, milagre, o brilho de Deus, a glória de Deus está nesse lugar. Aí o judeu marrano, o judeu cristão disse: não, isso é a luz do sol. Mas por que ele disse isso? Pegaram o judeu, levaram ele para casa, pegaram toda a família, queimaram. Acharam pouco, queimaram toda a vila. Todos os judeus foram mortos. Formaram um grupo e saíram perseguindo os judeus e encontraram dezenas de milhares foram mortos só por causa disso. E detalhes, e ele estava com a razão, porque ele disse que aquela imagem estava brilhando porque era o sol que estava refletindo daquela imagem, não se tratava de um milagre. Professor, quais foram os países que essa Inquisição, essa perseguição, esse ódio contra os judeus foram mais ferrenhos no período da Inquisição? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Todos os dois. O senhor pode observar que ainda hoje, no mundo europeu, todos os dois países são os mais atrasados da Europa. Tá certo? Então, eles foram sempre. Então, a rainha Isabel da Espanha, recebendo um convite do rei de Portugal, dizendo: eu quero casar com sua filha. Aí mandou lá os emissários. Aí disseram: o rei de Portugal quer cortejar sua filha para casar. A rainha Isabel disse: a gente dá a nossa filha se vocês expulsarem os judeus de Portugal. Observe, se expulsar os judeus de Portugal, a gente casa vocês. Então o rei de Portugal tinha nada a ver com isso, disse: a gente faz. Começou a perseguir os judeus e a batizar eles à força. Todo judeu de 14 anos para baixo era arrancado da família e batizado à força. E colocaram em conventos. E colocados em conventos. E como saber quem eram eles? Então, por exemplo, um judeu era um filho, o nome do pai dele era Abraão.
né? Aí ele era, o nome dele era Judá. Judá bar Abraão, Judá filho de Abraão. Aí o cristianismo católico disse, não, é Judá. Aí colocaram o sobrenome, nome de árvores, aves ou animais. Para que quando o judeu se tornasse adulto, se ele se apresentava com o nome de Judá, mas teria no sobrenome dele nome de árvores, aves ou animais. É por isso que o senhor vê hoje pessoas com sobrenome de Oliveira, de Pinheiro, de Pinto, de Camelo, de Café, de Leão. Isso ocorreu exatamente por conta dessa Inquisição, dessa perseguição, desse ódio dessa igreja contra o povo judeu. Só tem uma ideia, nessa época só Torquemada conseguiu a posição de inquisidor geral e Ximenes, seu sucessor, só em poucos dias mandou queimar 2.500 judeus. Foi uma faixa deles dois juntos, mataram mais de 100 mil judeus. Então, essa Inquisição, e eu estou falando pouco, professor Givanildo, porque é tanta coisa que a gente vai falar numa coisa, lembra de outra, quer falar. Mas o livro traz isso em detalhe. Uma coisa simplesmente horrorosa. Muito bem, então, se você deseja maiores informações acerca desse período das cruzadas, acerca das inquisições, da perseguição aos judeus, você pode ler no capítulo 8 desta obra, É Jesus de Nazaré, o Messias. Se você já adquiriu, você pode ler na sua casa. Se você ainda não adquiriu, você pode acessar o site da Livraria Bereia ou adquiri-lo aqui pessoalmente, presencialmente, na nossa Livraria Bereia, que fica aqui em frente ao Templo Central em Recife, ou também em uma das lojas da CPAD, que também está sendo vendido esta excelente obra. Detalhes, essa obra aborda dezenas de profecias messiânicas, né? E que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o professor Saulo Soares aqui, que fala acerca do Messias universal, do nascimento do Messias, do ministério do Messias, do seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Então, este assunto, né, do capítulo 8 em diante, fala exatamente do sofrimento do povo judeu, que tem início a partir dessa invasão de Roma, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e a partir de então os judeus foram espalhados pelo mundo e sofreram tanto nas mãos de muçulmanos, como também nas mãos dos próprios cristãos que perseguiram o povo judeu. Mas é bom nós lembrarmos isso, né? Trazemos à tona o que nós já temos dito aqui. O ódio contra esse povo judeu é perceptível, é notório, desde o dia 7 de outubro de 2023, com aquele ataque a Israel, a Jerusalém, por parte do grupo Hamas. Nós vamos perceber que este ódio no mundo tem se intensificado. Nós estamos estudando esses temas de forma histórica, precisamos lembrar também que muito do sofrimento do povo judeu foi por causa dos seus próprios pecados, da sua rebelião, da sua desobediência à palavra de Deus, mas o nosso dever, a nossa missão como intercessores que somos, como reino de sacerdotes, é orar pelo povo judeu. Essa é a tendência natural do mundo, o ódio, a perseguição, o antissemitismo, ele crescer, ele aumentar ainda mais. Mas a nossa missão, a nossa responsabilidade é orar pelo povo judeu e entender isso, que Deus não abandonou o seu povo. Embora Deus esteja tratando de forma mais direta hoje através da igreja, eu costumo dizer que a igreja é a agência de Deus pela qual Deus se manifesta no mundo, né? Deus se revela no mundo hoje, mas haverá um momento que a atenção de Deus voltará mais uma vez para o povo judeu, inclusive durante o reinado milenial de Cristo, Jerusalém será a capital do mundo e Jesus reinará sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Então, temos na Bíblia Sagrada a promessa de que este povo nunca deixará de existir. É impossível que o povo judeu seja exterminado. E é impossível que a cidade de Jerusalém seja completamente destruída, porque as profecias apontam para um reino messiânico que será em Jerusalém e que o povo judeu voltará à sua pátria. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos dentro de instantes, onde vamos responder perguntas, vamos ler mensagens e enviar saudações. Até já.
Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de ler mensagem, de responder perguntas, tirar dúvidas. E eu quero aqui externar os meus sinceros agradecimentos a você que não apenas assiste ao nosso programa, mas a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós, mas deixa eu lembrar algo aqui que eu considero importante. Sempre que você mandar uma mensagem, uma pergunta, por favor se identifique, diga seu nome, sua cidade. Nós teremos o maior prazer de também enviar uma saudação para você, para a sua igreja, para a sua família e para a sua cidade. Vamos à primeira pergunta. A irmã Maria, lá de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, quer enviar saudações à nossa querida irmã Maria, os queridos irmãos aí do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. A irmã Maria diz assim: gostaria de perguntar por que temos que apoiar o país de Israel, mesmo sabendo que com os ataques de Israel, muitas crianças, mulheres, civis estão morrendo. Isso está certo? Muito bem. Eu diria, professor, que em certo aspecto eu já respondi à irmã Maria, não é? Nós já dissemos aqui no final do primeiro bloco da nossa responsabilidade de orar pelo povo judeu. Primeiro eu quero ler esse texto, né? Mas relembrar. Primeiro, por que nós precisamos orar por Jerusalém, orar pelo povo judeu, pela nação de Israel? Primeiro, porque essa é a nação pela qual Deus escolheu para se revelar ao mundo, né? Foi através desse povo que Deus nos deu a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita pelo povo hebreu, pelos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo, Jesus é judeu, Jesus veio ao mundo através desse povo, né? Mateus diz isso, capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em terceiro lugar, Jerusalém foi o berço do cristianismo. O cristianismo teve origem lá em Jerusalém. Cristo fundou a sua igreja. Jerusalém foi o berço do pentecostalismo. O batismo com o Espírito Santo, né, o revestimento de poder começou em Jerusalém e no futuro Jerusalém será a capital do mundo, como nós dissemos. Além disso, há um salmo bem conhecido, que é o Salmo de número 122, que há uma promessa específica para aqueles que amam o povo judeu. Salmo 102, versos 6 a 8 diz: orai pela paz de Jerusalém. Enquanto o mundo anuncia os bombardeios, as guerras envolvendo a nação de Israel, nosso dever, nossa missão, nossa responsabilidade é orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Inclusive Deus havia dito a Abrão que iria abençoar quem abençoasse a ele, iria amaldiçoar quem amaldiçoá-lo. E o pastor Abraão de Almeida diz isso, que as nações que abençoam o povo judeu são nações prósperas, enquanto que as nações que odeiam os judeus são nações amaldiçoadas. No verso 7, o salmista diz: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Além disso, irmã Maria, é bom lembrar que quando o povo judeu ou quando a nação de Israel está atacando o país, está bombardeando, o objetivo é destruir pontos estratégicos. Israel não ataca outra nação para destruir mulheres e crianças, são pontos estratégicos onde estão os grupos terroristas. Agora, infelizmente, nesses lugares é claro que muitas vezes tem mulheres, tem crianças, que às vezes esses grupos terroristas colocam até como escudo humano. Mas o povo de Israel, Jerusalém, a nação de Israel, anuncia antecipadamente onde vai bombardear, manda aviões com mantimentos para esses refugiados. E detalhes, o pior... E a mídia não mostra. Exato, o pior não de fala. tudo é isso. Quando Israel está se defendendo, né, aí a mídia mostra apenas aqueles ataques aéreos e o sistema de defesa de Israel que está ali interceptando os mísseis, como que, dizendo assim, não, isso aqui não está nem atingindo Israel, porque o sistema de defesa está interceptando os mísseis. Mas quando Israel está atacando, eles fazem uma encenação, professor, eles fazem um teatro. O senhor tem uma ideia, professor, pegue só um pouquinho. Quem dá essas notícias que está morrendo criança lá dentro? São eles. Exato, os terroristas. Exato. Então, Israel diz uma coisa, filma, mostra,
mas os terroristas não mostram o que Israel fez, destruindo as bases, como o senhor mostrou. Ele mostra que eles ficam no subterrâneo das escolas, dos hospitais. Israel vai, ataca e eles mostram as pessoas mortas. Não mostra que eles estavam ali. E a mídia internacional, que é antissemita, trabalha com aquilo que a Al Jazeera, que é a rede de notícias desse grupo, transmite para o mundo. Eles preferem crer naquilo que os terroristas dizem no que Israel fala. Sabendo que ainda, professor Givanildo... Pois não, professor. Nós não temos que apoiar Israel. Apoia quem quiser. Sim. Nós não apoiamos matança de inocentes. Sim, sim. É como o senhor falou. Nós apoiamos e oramos para que Israel seja protegido pelo Senhor. Isso, e que haja paz. Sim. Esse é o nosso objetivo. Sabendo que a política lá no Oriente não é a política do Ocidente. Sim. A política daquele grupo dali não é a política, alguém bombardeou aqui o navio brasileiro, aí vai um monte de gente, aí Itamaraty, embaixadores, resolver pagar os prejuízos. Não. Lá é olho por olho, mão por mão, dente por dente e pé por pé. A gente tem dito, Israel tem mostrado, se mexer com um, vai pagar. Então, quando eles atacam Israel, ele é certo que vai haver a retaliação. Aí eles colocam civis nos locais onde eles têm bomba e armamento. Inclusive, através das redes sociais, nós vimos isso, que foi descoberto, né? Foi encontrado, por exemplo, materiais bélicos, armas, dentro de hospitais, dentro de camas, aquelas camas tipo box-baú, onde crianças dormiam e ali dentro daqueles baús, daquelas camas tinham armas, enfim. Então o objetivo, por exemplo, de Israel é destruir esses alvos onde estão os terroristas, onde estão os armamentos, onde estão as armas. Esse é o objetivo. Israel não pretende destruir mulheres e crianças. E claro, nós oramos para que haja paz em Israel. Vamos ler uma mensagem. Presbítero Clebson Barbosa, da área 22, quero enviar saudações ao presbítero Clebson, é aluno da Esteadeb, é lá da área de Brasilite. Ele diz assim: a paz do Senhor, programa maravilhoso, mandem uma saudação, excelentes professores, um abraço. Amém, presbítero Clebson, também aos queridos irmãos aí da área 22, ali em Brasilite, evangelista Jailson Andrade, que é o coordenador da área, e aos nossos queridos irmãos aí do terceiro ano, presbítero Clebson e os irmãos do terceiro ano da Esteadeb aqui no Torreão. Vamos à próxima pergunta. Fred Cavalcante, Morro da Conceição, área 5. Quero enviar saudações ao querido irmão Fred, aos queridos irmãos aí do Morro da Conceição, área 5, evangelista Ezequias Moura. O irmão Fred diz assim: a paz do Senhor. Professor Givanildo Hermano e professor Saulo Soares, queria que vocês me tirassem uma dúvida sobre a passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 32, quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla do vestido de Jesus. Sendo Jesus onisciente, por que ele estava procurando ao seu redor quem o tocou? Eu queria saber. Professor Saulo Soares, o senhor é um dos mestres em Cristologia e eu gostaria que o senhor respondesse aí, irmão Fred Cavalcante. Olha, na minha visão, Jesus está simplesmente dizendo o que aconteceu. Jesus sabia que alguém tocou na orla, porque ele sentiu que dele saiu virtude. Então, o que é que Cristo quer dizer? Que ele nos dá uma lição. Ele quer mostrar que ele é a fonte da virtude, que nele está o poder de cura, o poder de salvação, o poder dos milagres de Deus, está nele. Quando ele pergunta, quem me tocou? Eu não quero dizer que Jesus sabia ou não sabia, porque a Bíblia não mostra. A Bíblia diz que ele pergunta, mas a história, por que ele pergunta? Ele não é onisciente? Claro que na época ele não é onisciente. Cristo, ele não era onisciente quando ele estava em carne. Ele deixou suas prerrogativas divinas e agiu como um homem ungido por Deus. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos ao oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Filipenses 2, 5 diz que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação. O que é usurpar? Usurpar é usar indevidamente. Professor Givanildo, se ele era um homem, ele não poderia agir como Deus, senão estava usurpando. Teria que agir como um homem. Então, um homem ungido perguntou, porque sentiu que dele saiu virtude, quem me tocou? Isso para ficar conhecido. E disto aí nós tiramos várias lições. Primeiro, a mulher creu, pela fé se consegue, que Cristo é a fonte, que Cristo não se faz de rogado, que todos que a ele vier e conseguir chegar a ele, recebem vitória. E é bom nós lembrarmos ainda, professor, que em Mateus capítulo 24, versículo 36, o próprio Jesus diz, falando acerca da sua vinda, ele diz, daquele dia, ora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Então, o que é que nós entendemos? Que Jesus nunca deixou de ser Deus, sim, mas que durante o seu ministério terreno, ele não utilizou-se, vamos dizer assim, das suas prerrogativas, assim? Ou seja, por exemplo, da sua onipresença. Perceba, ou ele estava na Judéia ou na Galileia, assim? Ele abriu mão da sua eternidade, porque ele entrou no templo, ele tornou-se homem, tornou-se mortal. Então, nós podemos dizer que ele não deixou de ser Deus, mas não usufruiu dos atributos divinos. É por isso que ele disse, quem me tocou. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? Presbítero Jurandir, lá de Moreno, setor 3, eu quero enviar saudações ao presbítero Jurandir, aos queridos irmãos aí de Moreno, por falar nisso, parabenizar aí a Igreja, a Assembleia de Deus em Moreno, pelo centenário, uma semana de festa, de bênçãos, dezenas de pessoas se converteram a Cristo, muitos batismos com o Espírito Santo. Quero enviar saudações não só ao presbítero Jurandir, mas também ao pastor Marcos Antônio e aos obreiros aí de forma geral, à igreja de forma geral, na cidade de Moreno. O presbítero Jurandir diz assim, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estou orando por vocês, esse programa é uma bênção de Deus. Deus abençoe, presbítero Jurandir, obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. José Carlos de Maranguapium Paulista, quero enviar saudações ao nosso querido irmão José Carlos, aos queridos irmãos aí de Maranguapium Paulista. Ele diz, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sempre. Gostaria de saber sobre o desenho dos Simpsons. Como explicar vários acontecimentos previstos, inclusive o arrebatamento da igreja. Professor, eu tenho ouvido alguns comentários exatamente sobre os Simpsons, sobre as suas previsões. O que é que o senhor diz, professor, sobre esses Simpsons? Seria coincidência? Será que os idealizadores conhecem as profecias bíblicas? O que é que o senhor diz sobre isso? Primeiro, eu não assisto os Simpsons. Não assisto. Certo. Mas eu li sobre algo. Sim. Li que, por trás de tudo isto, há um grupo que manobra, ou que governa o mundo, colocando pessoas e tirando pessoas. Eu quero dizer com isso o quê? A última eleição que houve nos Estados Unidos, acharam por bem não deixar mais a democracia, os democratas no governo, apelaram para os republicanos. Os simples já tinham avisado isso. Eles já tinham mostrado. Mas por que eles sabiam? É porque Deus, Satanás? Não. É porque há uma manobra no mundo inteiro. O mundo entendeu que esta área não está sendo bem aceita e colocaram um homem que é para deixar as coisas tudo no lugar. Quanto a algumas coisas que estão na Bíblia, prevê o arrebatamento da igreja, eles prevê e colocam lá. Eu quero ver eles colocar, dizer que eles, que enganam o mundo, estarão lá no inferno, no fogo eterno. Eles não colocam isso. Exato. Certo? Por que eles não prevê isso? Eles preveem o arrebatamento, que está escrito, mas não preveem, eles não falam, não mostram, não preveem que os pecadores estarão lá no lago do fogo queimando eternamente. Porque se eles colocarem isso, vai ser uma confusão tremenda. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? A irmã Lúcia, da área 18, setor 10 em Jaboatão. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Lúcia, aos queridos irmãos aí de Jaboatão,
pastor Paulo Cristóvão, que é o pastor setorial em Jaboatão, e toda a igreja em Jaboatão. Ela diz: a paz do Senhor. Irmão Givanildo, irmão Saulo, assiste os programas Instantes Finais pelo canal 14 ou pelo YouTube. Parabéns a toda a equipe por esse programa riquíssimo. A minha irmã Lúcia, Deus abençoe a senhora. Obrigado por sua audiência, por suas orações e por sua mensagem também. Professor Saulo, estamos chegando ao final do programa e eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, agradecer sua presença aqui enriquece o programa, inclusive aos domingos, quando estamos escalados pelo pastor. É muito comum, quando nós chegamos na igreja, os irmãos dizem assim: eu estava ali assistindo agora mesmo com o professor Saulo, né? E dos 3 programas que são exibidos semanalmente, domingo, segunda e terça, desculpe, com certeza o programa do domingo é o de maior audiência e eu quero agradecer a Deus por sua vida, a sua presença, enriquece o programa e tem sido de bênção para todos nós. E o senhor está à vontade agora para suas considerações finais, seus agradecimentos, se desejar também enviar alguma saudação, fique à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, professor Givanildo, e ao nosso amado e honrado pastor Ailton José Alves, com todos os seus assessores diretos e indiretos, a Rede Brasil e esses que fazem esses programas, toda a direção da Rede Brasil, que para mim é uma honra participar desse trabalho. Estou sempre à disposição. E se você deseja ter aula de teologia, de escatologia com o professor Saulo, professor Givanildo, olha, eu tenho uma dica para você. Você pode se inscrever na nossa STEADEB. Em 2025 já estão abertas as inscrições para o ano letivo de 2025 e você pode fazer um dos nossos cursos e ter aulas presenciais conosco. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.